Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas à segunda aula de mimos de luxo. Hoje a aula é de um produto que todo mundo ama, as mães enlouquecem e a gente adora fazer. A aula vai ser da carteira de chocolate. Nós usamos aqui no ateliê o modelinho da Kit Kat, carteira com zíper, e eu vou ensinar tudo para vocês. Vamos lá! A medida do tecido que eu utilizo para as aulas e para as entregas são 16 por 16. Algumas empresas trabalham com 15 por 17, 16 por 17. Eu padronizei a minha 16 por 16 para ficar mais fácil, para eu não ter que ficar me preocupando na hora da montagem se está ao lado correto ou não, tá bom? Desculpa. O zíper que eu uso é o modelinho de 15 centímetros, olha só, esse modelinho de 15 centímetros, e a gente usa para fazer a colagem desse tecido. Todos os modelos de carteira de chocolate que eu entrego aqui no ateliê hoje são com zíper. Então, para começar, eu vou fazer bem devagar, para ficar bem claro para vocês, e aí qualquer dúvida, vocês podem me perguntar depois, posteriormente. Como que eu trabalho? Eu faço, deixa eu puxar um fio aqui só para cola quente não ficar balançando a tela, para não ter desfoque da tela. Para começar, eu passo cola quente exatamente nesse pedacinho aqui. E aí, quando eu vou passar essa cola quente, eu uso a cola quente, já falei para vocês, da Ramos e Britos, e eu passo com cuidado para não atingir essa parte do zíper. Toda vez que ela gruda nessa parte do zíper, fica mais difícil para o meu zíper correr. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Mas, ao mesmo tempo, você tem que passar cola suficiente para sua peça ficar bem colada. Como eu vou fazer devagar, caso ela não fique bem colada, eu refaço, não tem problema. Então, eu pego a cola quente, passo, vou empurrando e voltando, e colo a minha primeira parte. Começo pela ponta final, onde tem esse metalizado, e aperto. Posiciono certinho para ficar rente ao meu zíper, ok? Agora, eu viro o meu tecido, viro esse tecido. Esse corino, ele é muito gostoso de trabalhar, mas ele junta pelinho. Então, se tiver cola quente, ou pelúcia, ou outro tipo de material, pode ser que ele junte aqui no tecido. Então, você passa a sua mão para poder retirar, tá bom? Eu trabalho sempre com o Kit Kat dentro. Eu sei que algumas das minhas alunas não usam o Kit Kat, mas eu sempre uso, eu acho que dá mais firmeza para colagem. Então, eu dobro o meu tecido, olha como ele é fácil. Tem tecido que você tem que ficar apertando, tudo mais, não é o caso desse. Eu dobro, vou tentar posicionar aqui na câmera para vocês. E aí, eu vou fazer o mesmo processo, só que agora desse lado. Passar cola quente, um tanto bom, mas não muito próximo. Conseguem ver o molhadinho? E aí, eu faço a colagem desse lado também. Como eu tô fazendo mais devagar, pode ser que ele descole. Então, aí, como eu disse antes, eu faço a colagem depois, não tem problema. Feito isso, eu vou colar essa parte de trás. Eu vou fazer como se fosse um L, aliás, desculpa, um quadrado aqui, um meio quadrado, uma meia lua. Eu faço um risquinho aqui, aqui e mais um risquinho aqui. Tô mostrando esqueci o nome disso, com a espátula para ficar mais fácil, porque com a cola quente às vezes não aparece, né? Então, eu passo só nessa extremidade aqui, nessa pontinha. Então, olha, cola quente, vem até aqui, passa a cola quente e vai uma pontinha, empurra. Viro. E por que que eu gosto de deixar o chocolate dentro? Para me dar essa firmeza, né? Na hora de trabalhar. Tem tecido que esse aqui é mais fácil, mas tem tecido que ele não te dá a firmeza. Então, aí você trabalha com o chocolate dentro. E ele não derrete, tá, gente? Você não vai ficar pressionando o chocolate toda a vida. Você vai trabalhar com ele de forma simples. Depois que eu faço, todos os meus ficam dentro e ele vai assim pro meu cliente. Já com o chocolate.
Eu dobro um pouquinho a pontinha dele ali dentro. E agora, ó, tem um fiozinho aqui. E agora eu vou fazer a mesma coisa desse lado. Só que aqui tem um zíper, então se eu passar cola quente próximo a esse cursor aqui, ele não vai correr. Então, eu venho aqui, passo aqui, vou até essa extremidade, volto e faço um L invertido do outro lado. Então, ó, um L aqui e um L lá do outro lado. Viro e empurro sempre pra cima. Se você empurrar pros lados, ele corre o risco de vir aqui pro seu zíper. Então, tome um certo cuidado. Feito isso, eu corto o excesso. Vou cortar o excesso aqui, viro, corto o excesso aqui. Tanto de tecido quanto de zíper, se tiver. Foi o meu caso aqui. Carteira posicionada certinho. A carteira de chocolate é um dos itens mais gostoso de fazer. Não só por ser chocolate, né? Mas porque você sempre trabalha com a sua criatividade, você não precisa fazer lados espelhados. Em alguns casos eu faço, em outros não. Não tem certo ou errado. Você tem que sempre pensar como que você gosta mais, como seu cliente gosta mais. Esse modelinho que eu tô fazendo hoje é um modelo que o meu cliente já viu, que eu já tinha feito em outra festa circo. Então, olha, tem tecido amarelo e rosa, são da mesma paleta, né? Esse aqui é um pouquinho mais forte do que tá na tela. Ele parece mais um rosa Danoninho. E aí, eu fiz os lados espelhados. O que que significa isso? A base dele foi com gorgurão dos dois lados. Gripir, que nem é gripir, isso aqui é uma passamanaria, mas algumas mães chamam de gripir porque acham que é mais arrumadinho, enfim. Mas é uma passamanaria, então, ó, gorgurão espelhado. Passamanaria espelhada, e para diferenciar eu coloquei essa passamanaria rosa aqui. No caso do rosa, do tecido rosa, eu inverti. Eu fiz com a passamanaria amarela, para dar uma quebrada. Então, você tem que trabalhar com a sua criatividade, da maneira como você acha que vai ficar mais bonito. Carla, eu tenho um pouco gripir, eu posso fazer de um lado só? Sim, pode, eu já fiz isso várias vezes. Eu tinha uma quantidade X de gripir, e aí eu queria usar o gripir principalmente para quem tá começando, né? Às vezes o cliente não quer investir tanto e o seu preço também não está 100% adequado, embora o ideal é você já começar com o seu preço correto. E aí você quer testar o produto, divulgar, enfim. Aí eu trabalhava de um lado só. E assim você vai criando a sua identidade, né? E conquistando o seu cliente, tá bom? Então, vamos lá. Então, como eu fiz no exemplo, eu peguei a fita gorgurão. Esse gorgurão aqui, deixa eu pegar uma régua aqui. Se eu não me engano é 5, mas vamos confirmar. Não, é menos. 2 e pouquinho, 2,5. Mas eu acho que é fita número 5. É que a minha... em algumas... Ó, 10 milímetros por 22, depende, tá vendo? É número 3. Não, a cor é número 3. E o modelo, acho que é o 5, é isso mesmo. Mas ela vende na Maluli, tá bom? Pra vocês adquirirem tanto o zíper quanto a fita, eu compro na Maluli. Então, eu puxo o zíper um pouquinho. Peraí. Tá com um fiozinho aqui ainda. E aí, eu vou trabalhar primeiro esse lado aqui. Eu passo cola quente bem no meinho do zíper, até a primeira ponta. Coloco um pedacinho do gorgurão e aperto. Se vocês observarem, toda vez que você trabalha com fita mais clara, ela dá essa sombra, tá vendo? No tecido. Então, por isso que é legal você dar acabamento, pra não ficar só ela, tá? Dá acabamento com strass, dá acabamento com passamanaria. Passei cola quente aqui, virei, tô colando, posicionando. Peço desculpa pra vocês que eu... Opa, botou cola quente aqui. Peço desculpa pra vocês que eu não consegui tirar meu esmalte, não consegui fazer a unha, então minha unha tá lastimável, mas tô considerando que vocês vão me entender. Olha lá, cola quente, até o meinho eu faço essa sobreposição.
Por que que eu faço a sobreposição? Para ficar retinho aqui no meio, que é onde tem o zíper, ok? Ó, retinho. Viro, puxo o meu zíper pra cá e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Cola quente, ó, cola quente. Aperta, virou, cola quente, olha. Tô fazendo devagar para vocês verem, tá, gente? O ideal é você passar cola quente e já colar, né? Mas eu tô fazendo devagar para vocês conseguirem enxergar. Cola quente, ó, um L invertido, faz a sobreposição. E o corte. Tem uma tesoura boa para fazer esses cortes, para ele não ficar soltando fiapinho. Como eu disse na primeira aula, que foi de cofre, todas as vezes que eu vou fazer um processo de algum tipo de material, de algum modelo de peça, eu sempre faço por etapa, né? Uma linha de produção. O que significa isso? Eu vou cortar tecido, eu não corto o tecido, faço uma peça, corto o tecido, faço outra. Eu corto todos os tecidos. Depois que eu cortei todos os tecidos, eu passo, no caso desse, né? Eu colo no zíper de um lado. Colo todos de um lado, colei todos de um lado, eu coloco o chocolate, colo todos do outro. Colei, eu venho aqui com o gorgurão, com o primeiro item da minha lista. Isso facilita até mente o seu cérebro. Comprovadamente, é científico que linha de produção, ele facilita você não esquecer etapas. Se você parar para pensar em grandes indústrias, né, uma fabricação de carro, cada um fica ali num processo, né, fazendo um tipo de serviço. E às vezes ele mantém aquele serviço o dia inteiro, o mesmo estilo de serviço. Por quê? Porque isso facilita e agiliza o seu processo. Isso, até na organização dos materiais. E esse que eu tô fazendo, ele tem muito detalhe, né? Eu usei detalhe de pérola, eu usei detalhe de zíper, detalhe com glitter, com pompom, com pérola. Então, se você não faz direitinho por processo, você pode acabar se perdendo e esquecendo de algum item. E aí, confere até pra, descolou uma pérola, que pode acontecer, você cola, enfim, você consegue arrumar, tá bom? Então, vamos lá. Depois que eu fiz aquele primeiro, que é de gorgurão, agora eu vou passar para a passamanaria azul. Essa passa também é do Juju. O mesmo processo, cola quente. Aqui na gorgurão, na passamanaria, você pode abusar, você não precisa ter medo de usar ela, porque ele não fica aparecendo, né? Tô puxando aqui, peraí. Grudou no fio da cola quente. Deixa eu ver se não ficou torto. Conversando, ixi, peraí. Olha aqui, ó, soltou na hora que eu puxei, abri ela pra colocar ela aqui de novo. Isso não acontece, tá, gente? Aconteceu porque eu tô fazendo devagar e aí a cola não tá aderindo direito. Então, na hora que puxa, some. Agora sim, agora ficou certinho. Eu gravo com o pedestal aqui na minha frente, tá cheio de cola quente mesmo. E aí eu fico tomando cuidado pra não bater nesse pedestal. Pra não balançar. E aí a minha visão fica um pouco falha, desculpa. Ver se ficou certinho. Aqui ainda vai mais uma passamanaria, né? Então, agora eu vou trabalhar o outro lado. Girou, cola quente. Puxa.
Uma pergunta que muita gente me faz é quando eu terceirizo o serviço, se eu terceirizo esse tipo de serviço. Sim, mas aí eu faço por etapa. Eu peço para ela ou cortar todos os tecidos e deixar cortado, quando não tem muito tempo, né? Que ela tá aqui comigo. Mas algumas coisas você consegue terceirizar, corte de tecido, colagem, e aí você dá o acabamento final, colagem das passamanarias, gordurão, enfim. E laço, aí você dá o seu acabamento final na peça, para ela ficar ainda mais bonita. Feito isso, eu vou colocar agora aqui a passamanaria amarela. Eu escolhi a amarela porque são as cores que a decoradora e a mãe escolheram, né, pra festa. E para quebrar um pouco do monocromático ali, né, só do rosinha e só do azulzinho, considerando que a outra peça também tem azul. Então, faz uma composição legal. Pensando que é um tema alegre também, né, circo. Eu sempre faço o acabamento do lado posterior do zíper. Eu não faço no lado do zíper. Do lado do zíper eu vou colocar um strass. Então, eu sempre faço o acabamento aqui. Porque quando ela posiciona na mesa, aí você tem que observar como a sua decoradora faz. Quando ela posiciona, ela sempre posiciona assim, né? Pra mãe abrir assim, com o zíper aqui. Ela pega com a mão direita e abre. Então, todas as informações eu concentro nesse lado. Olha aí a passamanaria. Agora, eu vou fazer a colagem das bolinhas. Como no outro, no amarelo, eu usei o rosinha, no rosa eu tô fazendo o processo invertido, usando o beijinho amarelo. Pompom. Mesmo fazendo essa composição, essa brincadeira, eu tenho alguns elementos que eu mantenho. Então, por exemplo, todos eles tiveram... Deixa eu mostrar aqui. Todos eles tiveram o azulzinho, tá vendo? Que é o de maior destaque. Esse daqui não vai ter em todos. Aqui eu tô fazendo de outra cor, tô fazendo verdinha. Eu não terminei ela. Então, dá uma brincadeira pro tema, né? Mas alguns elementos você mantém o destaque. Aqui sempre é onde fica. Quando eu for fazer pra vocês, eu vou mostrar. É a parte de baixo. Então, ele tem um palitinho aqui. Normalmente fica assim. Você pode virar e completar? Sim, se você for usar todo. Não era o meu caso, eu já sabia que ele ia ser colado. Então, eu deixei. Em todas as minhas bolinhas tem esse pedacinho. E aí, você tem que tomar cuidado na hora de colar, né? Pra ficar bem coladinho e essa extremidade não aparecer, tá bom? Feito isso, em cima vai uma roxinha. Deixa eu ver se tá aqui. Não, tá aqui. Uma roxinha, uma azul clara. Em cima do amarelo. Não tem certo ou errado de posição. Você coloca em cima, tendo as cores, né? Pra dar uma... Pra fazer o mesmo sentido, não tem problema se tá mais pra um lado, mais pro outro, enfim. Tem que estar as duas peças. Até porque, às vezes, varia um pouquinho o tamanho do pompom também. Então, você brinca ali conforme você achar mais bonito. No outro, eu tinha colocado os dois aqui em cima. Esse eu vou colocar um em cima e um embaixo. Você vai brincando com a sua peça. Feito isso, eu vou colocar o verdinho aqui. Que também é uma cor que tá entrando na festa. Desse lado. E em cima dele, um roxinho igual teve no outro. Bem aonde tá. Ui. Colou. Esperar sair o fio e a gente cola. Pra finalizar, uma branquinha. O legal é ela ficar com um colorido bonito, né? E gracioso também. Então, não precisa se preocupar. Ah, eu tava olhando a amarelinha, que era rosa. Deixa eu tirar. Tem a rosinha pequena.
pequena. Tava passando cola nessa pontinha aqui. Procurando aqui, peraí. E os dois. Bom que já esfriou, né? Porque cola quente dói pra dedéu. Rosinha. Eu tava olhando a outra peça. Ó, é rosinha, tá vendo? Aqui. Aqui embaixo vai o verdinho ainda. Então, pronto. E essa daqui era o roxinho. Feito isso, a base dela já tá pronta. Ai, o acrílico não chegou ainda. O marido saiu agora pra buscar, mas não tem problema. Depois eu mostro a peça pronta pra vocês. O que que eu vou fazer agora? Colar e fazer o laço e colar o laço. Eu sempre uso a fita número 9 pra colar, pra fazer os meus laços. E eu uso o laço fácil. É esse daqui. A gente trabalha com ele assim, de ponta cabeça, invertido. Eu sempre coloco o palitinho no número 7 e no número 5. Assim, 7 e 5. Vou fazer bem devagar o laço para que vocês consigam observar. Esse daqui não é dupla face, ela é fita de cetim simples. Então, eu posiciono essa minha... Vou colocar mais no centro. Posiciono essa minha fita de cetim atrás, tá vendo? Ignorem a sujeira do meu laço fácil. Coloco aqui atrás do meu pauzinho e eu vou fazer a primeira giratória. Então, eu passo com a minha mão aqui, venho e faço essa primeira volta. Quando eu faço isso, essa mão, minha mão direita, eu vou pegar esse tecido e jogar na minha mão esquerda. Feito isso, eu dobro ela, tanto a direita, ó, dobra aqui, quanto a esquerda. Por que que você tem que fazer essa dobrinha? Para que o seu laço, ele fique aquele laço apertadinho, aquele laço bonito, de acabamento bonito. Então, eu dobro, essa mão esquerda, eu vou jogar a pontinha lá para trás de tudo, ó. Aqui atrás de tudo, subir essa mão, passo por cima, volto novamente. Então, o tecido que tava na mão direita vai para a esquerda e o que tava na mão esquerda vai para a mão direita. E agora eu vou dar um nó aqui embaixo. Então, eu posiciono o meu dedo, passo o tecido aqui atrás e dou um nó para passar por dentro. Tá vendo? Não é difícil, você vai ter que fazer devagar, prestando atenção. E aí, você aperta bem o seu laço. Esse daqui é o laço duplo que a gente usa nas festas. Feito isso, eu corto o meu tecido, tanto de um lado quanto do outro, e tiro. Para dar acabamento nos tecidos, eu uso fósforo não, isqueiro. Então, eu arrumo o meu laço e depois eu passo o isqueiro aqui. Antes de fazer isso, eu vou posicionar ele aqui, pra ver como é que vai ficar, se a posição vai ficar legal. Eu tenho um strass pra colocar desse lado. Esqueci de pegar, deixa eu pegar aqui. Meu bolo de strass. Strass é a última coisa que eu coloco em todas as peças. Isso porque normalmente eu não corto ele aqui no ateliê, que ele faz muita sujeira. Eu vou cortar aqui dentro. Sempre para cortar o strass eu uso outra tesoura. Eu deixo ela até longe para não correr o risco de usar a mesma, sabe? Para cortar tecido, porque o strass ele estraga, né? O tecido. Eu viro meu zíper e faço a mesma coisa deste lado. Cola quente.
Esse daqui você tem que esperar um pouquinho, pouco tempo, pra você colar. E eu faço tudo 100% com cola quente. Então, depois que você cola, você aperta devagar, tira o excesso e vai apertando. Porque se você cola já passa a cola e já põe, ele dá, como a cola atrás é um plástico, eu já mostro pra vocês. Ele derrete. Então, ó, tá com bastante cola quente. Você espera um pouquinho, mas não muito, né? O tempo de esfriar. E não colar. E vira. Pressiona e vira. Passa a cola quente, a mesma coisa aqui deste lado. Esse aqui tá com a bolinha aqui, eu tô tendo que tomar cuidado ainda pra não estragar, eu tinha esquecido disso. Tá vendo o acabamento? Pra não estragar meu glitter. Feito isso, eu vou colar o meu laço. Isso daqui, gente, é pra vocês verem que é pra dar um detalhe, porque não vai aparecer isso daqui. O laço fica bem em cima, porque o nome é grande, é Pietra, vai ficar aqui, ou inclinado ou assim. Então, ele vai ser um detalhe aqui. Ah, Carla, tá gastando à toa. Sim, mas quando a pessoa vira, ela vê, né, todos os detalhes da sua peça. Então, quanto mais detalhes a sua peça tem, mais bonita ela fica. Cola quente no laço, a mesma coisa, faz um U assim. Posiciona e cola. Corto o excesso. Isqueiro e passa na ponta. Esse tom de amarelo, ele fica preto, então você tem que tomar um pouquinho de cuidado, ó, aqui começou a ficar preto, tá vendo? Pra não escurecer. Feito isso, eu vou colocar a minha pedraria. Pra fazer uma brincadeira também, eu tô usando laço amarelo e vou colocar uma pedraria rosa. Não é do mesmo tom, mas não tem problema. Mas se a mãe, eu não quero, pode acontecer, né? Eu vou mandar foto pra ela depois. Pode acontecer, Carla, não tem outra? Você usa uma pedrinha menor, enfim. Mas normalmente as mães não reclamam, não, porque é do mesmo tom, né? Desse daqui. São tons que brincam. Esse daqui eu já deixei até um pronto aqui. Cadê? Eu já falei isso em algumas aulas. Essas pedrarias, elas são muito lisas. Ao contrário dessa daqui, que é lisa e tem uma aderência boa, essa açucarada não tem. Então, eu sempre tenho a sensação que ela vai descolar. Eu passo, como eu trabalho sempre com cola quente, eu tenho a sensação que ela vai descolar. E já aconteceu em alguns casos ela dar uma descolada, enquanto eu tava montando mesmo. Então, eu prefiro dar uma riscada nela, uma machucada. Eu pego o tesouro e risco atrás, pra eu poder fazer isso, pra eu poder colar ela. Então, agora eu passo cola quente. São diquinhas, né, gente, que a gente vai adquirindo pra não ter problema, você mandar seu laço e tá sem pedra, enfim. E ficou assim a carteira de chocolate, olha que bonita. Esqueci o nome disso. Essa passamanaria que chegou, as primeiras delas chegaram bem dobradinha a pontinha. Ai, tá feio, mas eu não tive o que fazer, senão eu ia perder um pedaço muito grande. Tinha umas pontas que estavam mais dobradinhas. Mas olha o charme. Vou colocar um pouquinho mais de longe pra vocês verem. E aí, agora você acrescenta o nome. Cara, pode passar o strass aqui? Eu fiquei de mostrar, né? O outro lado dele é um plastiquinho, olha. Tá vendo? Pode passar? Sim, pode. Se eu quiser colocar ele agora aqui, eu consigo. Coloco aqui e você passa por baixo, né? Vai dar um pouquinho mais de trabalho? Vai, mas você consegue colocar, ó. Dá até um brilho, quer ver? Vou colocar por dentro. Ó. Como o strass é a última coisa que eu coloco, é bom pra ver. Dá uma levantadinha aqui, pra eu poder fazer isso com mais precisão. Espero que a câmera esteja focando, porque eu não estou enxergando. Tá alinhadinho, né?
Eu gosto muito de strass, vocês não podem reparar que na maioria das minhas peças tem. Eu acho que dá um brilho legal, tem tema, principalmente nesse circo, que deixa ainda mais bonito. Olha a pontinha aqui. Aí levanta. Pode dobrar, não tem problema. Melhor você garantir que ele ficou bem colado do que ele soltar depois com o seu cliente. Isso em tudo, tá, gente? Se você achou que não ficou bem colada a passamanaria, não tenha medo, a peça tá ali, você aproveite esse momento para você colar, para você fazer com capricho.